Viva, casa construída, sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais a Deus através por meio de Cristo. Amém? E nesta manhã vou dar uma pincelada em sacerdócio. Ok? A gente já falou sobre pedras vivas, já falamos sobre crescimento para a salvação, que está no segundo versículo, certo? Se você quer abrir, pode abrir aí, mas eu vou trabalhar em dois textos. Todos se lembram, não é? 1 de Pedro, capítulo número 2, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece, e depois o 9. Estamos já um tempão falando sobre isto, e talvez a corda me vá durar para tempo, porque há muitas coisas que nós precisamos destrinchar, ok? Então, esse é meu texto base, quando o apóstolo Pedro recomenda que preciso despojar-me, certo, de algumas coisas e desejar outras coisas para gerar um crescimento para a salvação. Por quê? Porque somos pedras vivas que precisamos nos aproximar, nos achegar da pedra viva amor, por assim dizer, que é Cristo Jesus, da canteira, certo, da pedra mãe, de onde saem as pequenas pedras. Me faço entender? Isso nós, como mogianos, deveríamos entendê-lo muito bem, porque Mogi das Cruzes por muito tempo foi a cidade das pedreiras, ok? Que cortavam pedras, paralelepípedos, certo, aqui ainda, certo, na Volta Fria que chama, certo, há um tempo atrás, certo, 10 anos atrás, ainda a gente via, certo, umas pedras enormes e um pedreiro, certo, não sei se é pedreiro ou canteiro, certo, cortando pedras para uma construção, para uma rua, etc. Então esta cidade de Mogi das Cruzes, por muito tempo se caracterizou por esta profissão, certo, de que um profissional cortava as pedras, das pedras grandes, certo, da pedreira, tirava as pedras como paralelepípedos, certo, pedras para a construção de uma casa. Muito bem, então já falamos sobre crescimento e salvação. Isso não quer dizer que não vamos tocar nisso em algum momento. Falamos das pedras vivas, uma ministração lá, quase um ano e meio atrás. Pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas ou trabalhadas no fundamento da casa. Falamos sobre a consciência do particular e do coletivo. Somos pedras, mas precisamos ter consciência que estamos sendo construídos casa espiritual. Não podemos só pensar em nossas particularidades, não é? Precisamos estar conectados com o coletivo, certo? E no culto que fizemos na minha casa, eu dei o exemplo que ao ir ao coletivo, não posso perder a minha particularidade, saber a parte que me cabe, porque quando faço parte de um coletivo e fico na moita no coletivo, termino sobrecarregando outros, e alguém, certo, vai lembrar que eu dei o exemplo lá do condomínio, não é? Que quando todos rateavam a água, a conta era R$90 para cada família. Quando mudou a síndica ou o síndico e colocaram um medidor em cada casa, de 90 passou para 60. Por quê? Porque havia consciência particular no coletivo. Mesmo que era um coletivo, certo, cada um cuidava de sua água. Quando todos pagavam, ninguém cuidava da água. Tomavam banhos prolongados, certo, as torneiras ficavam abertas. Me faço entender? Então a ideia é participar do coletivo, mas com consciência de minhas responsabilidades particulares. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou terminar sobrecarregando alguém. Aquela ideia, se eu não faço, alguém faz. Verdadeiro, mas termino sobrecarregando alguém. Se não dou, alguém dá, mas termino sobrecarregando alguém. Se não estou presente, alguém estará presente, mas termino sobrecarregando alguém. Perfeito? E nesta manhã, certo, quero falar sobre o sacerdócio, ok? E quero que abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Tenho pouco tempo, só vou dar umas pinceladas. Apesar que todas as crianças estão aqui, não é? Não está no Alto Ipiranga, não é? Então se eu avançar até a 1 da tarde, não tem problema, não é? Oh glórias, almoçamos aqui, não é? Comemos aí o restaurante aí. Êxodo capítulo 19, perdão. Capítulo 19, verso 6. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia digital ou na sua Bíblia de papel, porque é um texto importante, não é? Ok, 19, o que você marcasse numa folhinha. 19, verso 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
essas são as palavras que você dirá a los israelitas. Eu tenho estudado sobre esta declaração, certo? Em muitas declarações de Pedro, em Apocalipse, diz que fomos feitos reis e sacerdotes. Talvez esta seja a colocação mais exata a esta declaração. Nós somos reis e sacerdotes, somos um reino de sacerdotes. Amém? Ok? Me faço entender? Porque parece que Apocalipse capítulo 1, certo, 9 e 10, Apocalipse 5, certo, lá também vai dizer, e fomos feitos por Cristo, certo, reis e sacerdotes para o Pai. Mas não seja a ideia de que somos reis e sacerdotes, mas que somos um reino de sacerdotes. Perfeito? Não são duas colocações, mas é um reino não administrado por reis, por assim dizer, sino por sacerdotes. Perfeito? E que precisamos entender nesta manhã? Que este era o plano original de Deus. Deus queria, certo, quando Ele se comunica a Moisés, não é verdade? Ele lhe diz esta expressão, certo? Esta é a declaração de Deus: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Certo? Estas são as palavras que você dirá ao povo de Israel. Então Deus, precisamos entender que quando falamos de sacerdócio de todos os cristãos, sacerdócio universal, estamos retomando algo que sempre esteve na mente de Deus. Deus sempre quis que fôssemos uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. Ele nunca quis que nós os sacerdotes tão só fossem um grupo seleto, uma elite sacerdotal, um grupo separado, um grupo com privilégios e responsabilidades exclusivas. Me faço entender? A Igreja Católica Apostólica Romana reforçou esta ideia que tão só era um grupo, certo, os que faziam parte do clero, parece, não é? Me está entendendo? E se foi reforçando esta ideia que os sacerdotes eram um grupo seleto, um grupo com responsabilidades e privilégios que só cabia a eles, que não todos os homens foram chamados para exercer sacerdócio. Mas isto não condiz com a verdade de Deus, com o pensamento de Deus. Deus sempre quis ter uma nação de sacerdotes. Me faço entender? Ok? Perfeito. Mas há um parênteses nesta verdade, que é a tribo de Levi. A tribo de Levi era um grupo, não é? Quando olhamos Levítico, o aparecimento da tribo de Levi como uma tribo sacerdotal, certo? Perante a situação gerada e criada pelo becerro de ouro, parece que a Escritura também nos dá a entender que Deus queria um grupo, uma tribo, certo? De pessoas selecionadas dentro de outras pessoas. Mas precisamos entender que este é um parênteses a esta realidade de Deus. Deus sempre quis ter uma nação sacerdotal, mas Ele precisou se valer da tribo de Levi, porque nem todos queriam, nem todos entendiam que tinham sido chamados para esta função. Me faço entender nesta manhã? Sim ou não? Agora, se você avança para o capítulo número 20, versículo 19, vamos entender a razão pela qual, certo, este pepino, em bom sentido, esta bola caiu no colo da tribo de Levi. Qual foi a razão por que o povo de Israel, certo, se negou a ser uma nação sacerdotal? Perfeito? Me faço entender? Versículo 19. Versículo 18, melhor. Vendo-se o povo diante dos trovões e de los relâmpagos e do som da trombeta e do monte que fumegava, todos tremeram assustados, ficaram distantes e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale com a gente ou conosco, para que não morramos. E aqui está a razão principal pela qual Israel se negou a ser uma nação de sacerdotes. É muito claro neste texto, e a razão é: eles não queriam morrer. Certo? Você depois lê capítulo 19, capítulo número 20. Diz que Deus deu a ordem para Moisés: me reúna o povo ao pé da montanha. Ele estabeleceu limites para a montanha, que eles não toquem a montanha, que eles não se aproximem até que eu não dê a liberação para que vocês façam isso. Ok, disse que Moisés reuniu o povo, mas o povo viu a montanha fumegando, haviam trovões. Para que você entenda, a montanha metia medo, apavorava ver a montanha. Então o que disse o povo? Moisés,
A gente não vai subir não. A gente está com medo. Achamos que Deus nos vai matar. Então faça o seguinte, Moisés, suba você, ouça o que Deus tem a dizer e você depois nos comunica. Essa é a declaração. Por quê? Porque nós não queremos morrer. Então precisamos entender que aqui, certo, a Igreja Católica reforçou esta ideia, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque nós somos católicos apostólicos. Católico significa universal, apostólico baixo o fundamento dos apóstolos. Lo que nós não somos é romano. Me está entendendo? Sim? Ficou claro para todo mundo? Nós somos católicos apostólicos. A palavra católico significa universal. Apostólico baixo o fundamento dos apóstolos. Lo único que nós não somos é católicos apostólicos romanos. Nós não somos de Roma. Nós não nos regimos por Roma. Mas nós somos católicos apostólicos. O evangelho é algo universal com base no fundamento apostólico. Perfeito? Me faço entender? Agora, aqui Moisés, certo? Se você continua lendo, Moisés concorda. Ele diz, tá bom, você não quer morrer, então eu subo. E aqui poderíamos dizer, se inaugura, certo? Se lhe dá um auge, se lhe dá um incentivo a essa ideia, certo? A essa ideia que nós temos de que o sacerdote é para um povo que sobe a montanha, ouve o que Deus tem a dizer e ele termina comunicando para o restante. Isso que nós vivemos, certo? Se temos mais de 20 anos caminhando na igreja, certo? Caminhando com Cristo, foi a ideia que se nos passou. Daí surgem essas ideias que a oração do pastor é mais poderosa que a sua, de que o pastor é mais ungido que você, certo? Ah, pastor, ore por mim, porque Deus ouve você. Sim ou não? Parece que o poder, a glória, a unção estava retida em aqueles, entre aspas, que subiam a montanha, em aqueles que gastavam mais tempo com Deus, ou em aqueles, certo, que foram chamados para uma tarefa sacerdotal. E aqui preciso abrir um parênteses, entendendo que o sacerdócio de todos os cristãos, o sacerdócio de todos os santos, não anula o sacerdócio da casa, o sacerdócio da comunidade de fé. Me está acompanhando? Me faço entender? Mas a gente precisa assumir. Por quê? Porque nós temos escorado, certo? Nós temos, como diríamos outra palavra, albergado, ficado escondido, certo? Atrás desse sacerdócio da comunidade de fé. Então eu não oro, certo? Eu vou colocar porque o Dario ora, certo? Ah, eu não faço tal coisa porque o Dario faz. Ah, para que saber distinguir a voz de Deus para a minha vida se eu vou chegar lá o domingo e o Dario vai ter uma palavra de direção? Porque nem para você nem para mim é desconhecido que esta casa tem uma característica. E esta característica é que os homens de Deus que aqui trabalham como casa, certo? Trabalham para Deus, são homens que se dedicam ao estudo da palavra. Sim ou não? Sim ou não? Isso fica claro para você? É dizer, aqui não temos neófitos que pregamos que Deus nos ama, e porque Deus nos ama nos deu Cristo, que é o amor, e porque Deus nos ama, nós nos amamos uns aos outros. E por que nos amamos uns aos outros? Porque Deus nos ama. Aqui pode ser uma palavra curta, pode ser uma palavra simples, mas sempre ela é penetrante, ela é carregada, certo, de entendimento, conhecimento e revelação. Amém? Me faço entender? Uma palavra simples que alguém diz assim, pô, cara, abre, destapa, desentulha um depósito que nós já tínhamos. Me faço entender nesta manhã? Então a gente termina descansando, a gente termina se protegendo baixo a sombra deste carvalho. E isso não quer dizer que você não precisa buscar. Me está entendendo? Talvez você não tenha o tempo, nem a disposição, nem as ferramentas que você precisaria, certo, mas você precisa buscar o Senhor. E buscar o Senhor, entenda muito bem, não é nessa ideia de buscar o Senhor, mas desenvolver, certo, de cuidar da semente que você carrega. O Cristo já está em você. Então esse buscar o Senhor se define hoje com o desenvolvimento daquilo que já está em você. Então minha prática de oração, minha prática de estudo, minha prática de comunhão, minha prática, qualquer prática espiritual, meu jejum, minhas vigílias, meu todo tem que girar em torno de algo. Eu estou cooperando no desenvolvimento do Cristo que está em mim. É algo que eu não posso fazer por você. Esse é o ênfase nestes dias de assumir o nosso papel sacerdotal. Porque está claro, entendam muito bem, está mais que claro. Está mais que claro
que pelo fato, certo, de nós, os 5 ministérios, carregar uma revelação, primeiro, não significa que essa revelação está com você. Sim ou não? Que nós carreguemos uma revelação de que carregamos o Cristo agora e que desenvolvemos, isso não quer dizer necessariamente que porque nós carregamos essa verdade está em você. Outra coisa que você precisa considerar, que por mais que nós, os 5 ministérios, certo, é dizer, eu acredito nisso, certo, nos dedicamos a buscar o Senhor, a entender o fio profético, a linha profética para onde vamos, por mais que nós busquemos, isso não quer dizer necessariamente que está em você. Sim ou não? Porque é notório para você mesmo, um exemplo de você mesmo. Se você faltar 2, 3 dias aqui, certo, 3 domingos seguidos, você chega ao próximo domingo e você anda todo perdido. Sim ou não? Então por quê? Porque não é suficiente saber que o líder, que o pastor, que os 5 ministérios estão caminhando e desenvolvendo uma verdade ou desenvolvendo a vida de Deus. Se não há participação sua nisso, não adianta nada o líder, o pastor ter ouvido, ter orado, ter buscado, não adianta de nada. Concorda comigo? Agora, o ponto-chave aqui, que o povo de Israel não quis assumir seu papel sacerdotal porque não queria morrer. E aqui há uma porta de revelação muito interessante, que é o mesmo que acontece em nós. Por que nós não queremos assumir nosso papel sacerdotal? Porque nós não queremos morrer para nossas próprias vontades. Porque a gente não quer gastar tempo em aquilo que deveríamos gastar tempo. Me faço entender ou não? A gente não quer morrer para nós mesmos. A mesma desculpa de Israel. Não, é que é muito difícil. Isso de entender a vontade de Deus demanda muito tempo, Dario. Demanda muita dedicação. E essas são as maneiras em que hoje a montanha fumega. Sim ou não? A montanha fumega, Dario. Ou trovão, troveja nessa montanha, Dario. Não, isso não é para mim. A gente precisa erradicar essa ideia. A gente precisa querer morrer. Se queremos, certo, parece que esta semana que nós abordamos isso, não é? Quando Moisés pediu para o Senhor, eu quero ver você. E o Senhor disse, certo, o pai disse para Moisés, Moisés, quem me vê vai morrer. E isso não mudou. Quem quer ver Deus tem que morrer. Tem que morrer para a sua antiga vida, para seus costumes, tem que morrer o velho homem. Quem vê a Cristo não fica vivo. Mas não fica vivo como? Algo precisa morrer na nossa vida. A nossa maneira, o nosso jeito. Me está entendendo? Eu comecei, certo, nessa introdução, querido. A grande maioria dos que estão aqui, eu conheço sua história. Eu já sei porque você é assim. Me está entendendo? Por quê? Porque muitos de vocês acompanham. Conheci seu pai, conheci sua mãe, certo? Conheci o meio onde você se desenvolveu, parte da sua vida. Então, às vezes eu olho para você e eu termino entendendo seu comportamento, seu jeito, sua maneira de ser. Mas nós precisamos morrer a nós mesmos. Porque senão sempre vamos depender exclusivamente de alguém. Me está acompanhando? Me acompanhe nisto. Sempre nós vamos precisar de pessoas. Somos pessoas de relações interpessoais. Eu não estou dizendo, incentivando que cada um viva a sua vida. Mas com relação à nossa vida, nós precisamos ouvir o Senhor. Precisamos assumir nosso papel sacerdotal. Não é mais tempo, queridos, de ficar correndo atrás de um profeta para que diga o que nós temos que fazer. O profético destes dias é para manifestar Cristo, sabe? Trazendo confirmação daquilo que Deus já nos tem falado. Você está aqui? E não é dizer, que eu compro, vendo ou não vendo, vou ou não vou. Não, o profético virá como uma palavra de confirmação, não necessariamente com aquilo que você deve fazer, porque a responsabilidade é sua. O que você decide, vai ou não vai, compra ou não compra, vende ou não vende, a responsabilidade é sua. Porque senão fica muito fácil, querido, e não fácil em relação a progredir, a desenvolver a vida de Deus. Cada vez que evadimos, entende essa palavra, evadir? Cada vez que sonegamos as nossas responsabilidades, o que está acontecendo é o seguinte: Cristo está diminuindo em você. Cada vez que fugimos da responsabilidade, a gente não coopera para o desenvolvimento da vida de Deus. Então aquilo que você tem ouvido de mim, você tome a decisão que seja, eu vou te ajudar. Não importa, e se eu erro? Não importa se você erra, porque o erro vai te ajudar na próxima decisão a você ter mais cuidado, a ser mais cauteloso, mais cuidadoso. Mas precisamos aprender a tomar responsabilidades na nossa vida, a tomar decisões.
Me faço entender? Agora, isso tem que ser em uma comunhão direta com Deus. Agora, aqui se faz necessário um parênteses. Talvez você diga assim, não, mas eu decido minha vida. Aqui cabe a pergunta, você decide com base no homem natural ou em Cristo Jesus? Porque o problema não se resolve quando você diz, não, mas eu sou um cara bem resolvido, bem decidido, eu tomo minhas decisões. Beleza, ok, é um passo. Agora vem uma segunda pergunta. Você toma decisões com base no quê? Na sua experiência? É o que você pesquisou no Google? As minhas decisões, se eu sou um sacerdote de Cristo Jesus, precisam ser a partir da vida de Deus que está em mim. Por isso, querido, se você acompanha o relato de 1 de Pedro, capítulo número 2, e para mim, certo, por mais que o Pedro não tenha a eloquência, não tenha a praticidade que o Paulo tinha, o Pedro foi fantástico nessa colocação. Porque ele coloca, certo, lo primeiro, certo, antes ou depois do crescimento para a salvação, ele diz que somos pedras vivas. Então o sacerdócio tem que estar saturado de vida. Quem não tem vida, não tem sacerdócio. Me está entendendo? Que não tem consciência, que carrega a vida de Deus e faz de tudo, entre aspas, se esforça. E qual é o esforço? Cooperar para desenvolver a vida de Deus. Enquanto não tenhamos esta consciência, não podemos ser sacerdotes. Porque o desfecho que chega, pedra viva, casa construída, sacerdócio espiritual, começa com pedra viva. E não com pedras qualquer, pedras que têm consciência, que possuem vida e estão trabalhando para desenvolver esta vida. Me faço entender? Porque se você comanda a sua vida pelo que você acha, você é natural, então é automático. E que é automático? Automático não é uma ofensa. Você se guia pelo que vê, pelo que ouve, pelo que escutou o outro. Certo? Por isso, o primeiro homem é a alma vivente, se guia pelos sentidos. O catalisador externo ou para a sua vida são os sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, ou ouço outro falar. Me está entendendo? As minhas próprias convicções. Ok, perfeito. Só que continua sendo homem natural. Ah não, sou um homem bem resolvido. Eu assumo a responsabilidade da minha casa. Eu decido, e quando decido mal, eu assumo que tomei uma má decisão. Sim, mas de que árvore? De que plataforma? De que base? Com que critério? Com base em que fundamento? Porque você pode ter tudo isso e mesmo não ser um sacerdote. Porque você se está governando para o velho homem. Querido, entenda muito bem, certo? E aplique-se nisto, gaste tempo nisto, pesquise, vá lá para o Google, gaste tempo, que eu falo, queime, certo, os cílios lendo. Tudo o que produz o velho homem, a velha natureza, a velha carcaça, não serve, não presta, nada se aproveita. Me está entendendo? Quando o velho homem, certo, bate na cruz, dá perda total, cara. Me está entendendo? Nada se salva. Me está entendendo? Se nós nos chocamos, essa é a palavra, se há uma coalizão, como no trânsito, certo? Entre você, um veículo, e a cruz, dá perda total. É DP. É DP que se chama? PD, certo? Dá perda total. Não se aproveita nada, cara. Não se aproveita nada. Nada, entenda, nada é nada. Nada é um advérbio, não muda. Nada é nada, nada do homem natural, nada do velho homem presta. Por isso que Deus nos deu depois da cruz um carro novo, certo? Nessa figura, e esse carro novo se chama Cristo Jesus. Nós temos um carro novo muito mais potente, me está entendendo? Nós temos uma Ferrari nas nossas mãos, mas nós estamos tratando como carroceiro essa Ferrari. Me faço entender nesta manhã? Me estou fazendo entender? Então, queridos, o caminho que me torna sacerdote é o caminho da morte. Porque só a manifestação de vida quando a gente morre. Só seremos pedras vivas quando morramos para a nossa vã maneira de viver. Para nossos achômetros, para nossos, lo que nós achamos correto. Querido, esto não é de lo que nós achamos correto. Esto é lo que Deus diz que é correto. Ah não, é que eu acho que isso é melhor para mim. Querido, você não está aqui para achar nada. Sinto muito. Não se ofenda comigo, não sou eu. Mas nós não estamos aqui para achar nada. Nós estamos aqui para obedecer. Obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus, mesmo que nos pareça que ela não é boa, ela é boa. Mesmo que nos pareça que ela não é perfeita, ela é perfeita. Mesmo que ela nos pareça pouco agradável, o apóstolo Paulo diz que ela é agradável.
Ela é boa, perfeita e agradável. Agora, quando se entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Quando a mente de Cristo está engolindo a nossa. Porque o primeiro que diz lá, certo? Renovai o vosso entendimento. Como renovo o meu entendimento? Quando a mente de Cristo está engolindo a minha. Ok? Nem sua mente, nem seus pensamentos, nem suas emoções, nem seus desejos prestam para Deus. Por isso que Deus precisa me dar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir e novos desejos. Agora, se isso que eu desejei encaixa dentro dos desejos de Deus, Deus se compromete a que ele se torne realidade na sua vida. Agora, se o que você deseja está fora da vontade de Deus, você pode conquistá-lo pela força de seu braço, mas não diga que foi Deus que lhe deu. Me faço entender nesta manhã? Observe aqui, nós precisamos percorrer o caminho da morte. Outra coisa, certo? Não tenho tempo, mas outra coisa que queria compartilhar, que entendo que precisa ser compartilhado, certo? Nesta manhã, na sua vida. Ao olhar estas características, podemos entender por que Israel rejeitou o sacerdócio que lhe foi proposto. Porque o sacerdócio proposto por Deus demandava morte. Certo? Já se lo diz. Para ser um sacerdote não significa necessariamente fazer coisas para Deus. Mas o principal papel de um sacerdote é desenvolver a vida de Deus. Porque ele desenvolve a vida de Deus, que é Cristo Jesus. A consequência é fazer coisas. Me faço entender? Sim? Ok? E tome atenção nisto. Para ser um sacerdócio necessariamente não significa necessariamente fazer algo para Deus, mas ser habilitado por Ele para manifestar esta vida. Como sou habilitado para manifestar a vida? Quando a estou desenvolvendo. Certo? Precisamos ser plenos, completos em Deus. Me acompanhem nisto? Aquilo que nós temos dito, é que me cansei pensando que minha consorte era minha meia laranja, a tampa da minha panela. Isso não existe, queridos. Isso não existe. Se você não casar pleno em Cristo, nada vai te tornar pleno. Entendeu? Não é arrozinho bem temperadinho, não é roupinha bem passada, não é nem flores nem chocolate que vão te tornar plena, homens e mulheres. O que nos torna pleno no casamento é Cristo Jesus. Todo isso pode cooperar. Uma comidinha gostosa, uma roupinha cheirosinha, bem passada, flores no aniversário, no dia da mulher chocolate, certo? No dia do aniversário de matrimônio sair, certo? Com a esposa, beleza. Mas se você não é pleno em Cristo, você vai terminar encontrando um defeito, algum detalhe que não vai te agradar em teu consorte ou na tua consorte. Então o sacerdote precisa estar pleno de Deus, completo em Deus, realizado em Deus. Me está acompanhando? Se ele, observe, pleno em Deus, já que se Deus não preencher as nossas vidas, certamente algo preencherá. E isto precisa você, me está entendendo? Se Deus não preenche a nossa vida, se Deus não enche, certo? Se Deus não é aquele que suple as minhas carências e necessidades, certamente a gente vai encontrar substitutos para isso. E aqui eu tenho um exemplo para lhe dar. Quando nós começamos a ter culto de manhã, a gente não sabia o que fazer o domingo pela noite, sim ou não? Você passou por isso ou não? A gente se sentava frente à televisão, o Faustão, o Fantástico, e falava, meu Deus, dava até um peso de consciência, sim ou não? Nossa, a gente falava assim, não, porque o domingo passado eu estava no culto nesse horário. Sim ou não? A grande maioria passamos por isso, sim ou não? Íamos no shopping, certo? E alguém não encontrava no shopping e falava, paz do Senhor, como dizendo, vocês não foram no culto, não é? Sim ou não? Agora, depois de 2 anos, depois de 3 anos, a gente já encontrou coisas para fazer. Ou não? Já isso, não, me sinto estranho, parece... Não, me está entendendo? Então esse é o exemplo. Se você não se encher de Deus, e não é um encher de fora para dentro, você não é caixa de água, você é poço, você é fonte. Qual é a diferença, Dario, entre caixa de água e fonte? Que a fonte se enche por dentro. A caixa de água precisa de ser enchida por fora. Me está acompanhando? Então, se você não se enche de Deus, certamente outra coisa te encherá. Certamente. Se você não é pleno de Deus, alguma coisa, querido, a praia, como falei, não é ruim, querido, ir à praia. Eu vou à praia. Não é ruim comer com os amigos um churrasco, uma picanha lá na casa do Rogério. Faz tempo, não é, Rogério? Faz tempo, vamos embora, não é, Rogério? Amém? Certo? Ir a pescar, não, querido, nada disso é errado.
Nada disso é errado. Mas se isso me preenche mais que Deus, eu preciso rever os meus conceitos. E a pergunta tem que ser: quão vivo estou? Queridos, entendam muito bem, não estou mandando recado nem expondo ninguém. Há pessoas que saíram daqui porque não se sentiam bem aqui. Porque não tenho muito amigos, parece que é difícil, certo? Parece que vocês estão muito acostumados a viver entre vocês. Então quando chega alguém de fora, a gente se sente meio estranho. Querido, eu não posso estar em um lugar necessariamente porque me sinto bem ou mal. Eu preciso entender que esse lugar é para mim. Quando Deus me planta em um lugar, a plantinha não reclama. E sabe só quando Deus transplanta a planta? Quando a planta cresceu e o vaso ficou pequeno. Me faço entender? Ok? Agora, vaso pequeno não é sinônimo de projetos pequenos ou grandes. Me está entendendo? Porque há pessoas que dizem: não, eu tenho outro projeto, certo? Como que aqui me ficou pequeno, me vou para outro projeto. Não funciona assim. Precisamos entender, queridos. Precisamos entender. Entendam muito bem, certo? Insisto, não estou falando de ninguém, só estou dando exemplo. A grande maioria de que abortaram no ninho da saia andam chutando lata por aí. Entendem o que é chutar lata? Andam perdidos, não sabem para onde é o ônibus agora. Me está entendendo? E eu não estou fazendo uma apologia, querido, aqui o ninho da saia é melhor que esse. Não, querido, cada um tem sua chamada. Esta casa, a pegada desta casa é trabalhar, é cooperar com o Espírito Santo para que Cristo seja desenvolvido em você. Não tenho outra intenção. Não há outra intenção na minha vida a não ser essa. Esse é o propósito, ensinar gente a voar. Me está entendendo? Mas que voe em direção ao lugar certo. E que não acha assim: não, é que já, minhas asas já estão fortes, eu vou, mas para onde? Não, eu vou sair pelo mundo e vou voar, porque agora eu posso voar. Não. Eu faço entender? Se Ele não é o nosso todo ou tudo, se Ele não é tudo em nós, certamente outra coisa será o tudo para nós. E aqui, queridos, aqui nós precisamos mergulhar, nós precisamos rever Mateus 6:33. Busca primeiro o que? O reino de Deus. Busca, certo? Antes da cruz, busco. Depois da cruz, desenvolvo. O reino é uma pessoa, o reino é Cristo. A prioridade de Deus é Cristo. Busca primeiro, gasta teu tempo, gasta tuas energias, gasta teus recursos, me está entendendo? Em Cristo, Ele é o reino. Certo? E na prática de justiça, os valores do reino, conduze tua vida pela justiça do reino. Por isso diz: busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E entenda o que você quiser, e não é pejorativo, não é? Me está entendendo? O que você entender como as outras coisas. Certo? Pesquise lá o teórico Maslow, que aprendemos na escola de fundamento. Certo? Busque lá, a prioridade do mundo é o que Mateus 6 fala, a partir do 25 em diante: buscar comida, roupa e vivenda. Essa é a prioridade do homem natural. Por isso que, de alguma maneira, Cristo já ataca isso, antes do Maslow. Certo? Maslow, M-A-Z, parece L-O-W, ou S, não é? Maslow, procure lá. Certo? Ele é um teórico que fala, certo, uma pirâmide de 7 tipos de necessidade do homem. A primeira, a base da pirâmide é roupa, comida e moradia. Lo que Mateus 6 ataca: não se preocupem em lo que vão comer, em lo que vão beber, em lo que vão vestir, onde vão morar, mas busquem, procurem. Isso está dito antes da cruz. Depois da cruz, como encaro esse texto? Desenvolva o que você já tem. Porque Cristo é o reino. Então buscar o reino é desenvolver Cristo e se mover de acordo à justiça gerada, que é Cristo também. Cristo é justiça de Deus, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Mais do que nunca buscamos os acréscimos. Estamos preocupados por coisas que não é a prioridade. A prioridade de Deus é única, certo, e absoluta. Ela não tem outros competidores. Ela está em uma única faixa: buscar
primeiramente o reino de Deus, entendendo buscar como desenvolver aquilo que já temos. Que já temos? Cristo é o reino. Nós já temos Cristo. E justiça é, certo, a medida que nos vamos desenvolvendo, ou que vamos desenvolvendo a vida de Deus, vivemos uma vida coerente ao desenvolvimento. Então aí praticamos justiça. Porque é a injustiça que detém a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Então a prática, a não prática de justiça, e não, entenda-me muito bem, me está entendendo? Não é necessariamente dar comida para o que tem fome, não é necessariamente acolher a criança de rua, não, que nós pratiquemos justiça, não significa, certo, dar de comer ou acudir um necessitado, significa que vamos viver de acordo à lei desta nova vida, ao protocolo desta nova vida. A gente, querido, não faz isso, não faz aquilo porque é crente, não, senão porque não faz parte desta vida. E esta vida que eu estou falando é a vida de Deus. Temos que parar, não, é que eu não bebo porque sou crente. Ah, é que eu não vou na discoteca porque eu sou crente. Não. Eu não vou na discoteca, ¿sabe por quê? Porque ir à discoteca não faz parte da lei da vida de Deus agora. Por isso eu não vou. Mas não porque eu não sou crente. Ah, que não faz, não, é que ele não faz essas coisas porque é crente. Não. E eu não pratico certas coisas porque não condiz com a lei da vida de Deus que eu carrego. Me faço entender? Então nós precisamos entender, se Ele não é o nosso tudo, certo? Outra coisa será o nosso tudo. Já viu? A vezes a gente fala assim, querido, é que eu não tenho tempo para isso. Mas se surge uma nova coisa, certo? Paralela, a gente arruma tempo. Sim ou não? Você diz, não, eu estou muito cheio. Mas se teu chefe chegar para ti, que você precisa fazer horas extras em algum horário, em algum dia, você vai e faz. Claro, você diz, não, é meu trabalho, se eu não obedeço ao meu chefe, certo, eu vou perder. Sim, tudo isso é razoável, mas transportemos o mesmo pensamento para as coisas de Deus. Eu não estou dizendo, não, peite seu chefe e não vá. Não, continue indo. Mas e com Deus, por que a gente relaxa? Certo, aqui eu ia para o banheiro, o Gil vinha voltando, ele disse, Dario, mudaram de novo o meu horário. Agora estou das 14 às 22. Ora por mim porque eu ouço. Me está entendendo? Peitou o chefe? Não, mas me está entendendo? Não temos tempo, mas se o chefe pedir, a gente arruma um tempo, sim ou não? E não está errado, mas e para as coisas de Deus? Para desenvolver Cristo? Não, é que não tenho tempo, é que eu tenho outras prioridades. O problema está em que o que fazemos é resultado daquilo que somos. Me está entendendo? Ou seja, é resultado daquilo que estamos cheios. Observe o que eu lhe dizer. Eu posso cumprir a escritura. Dá comida ao pobre, assiste a viúva, o órfão. Mas se estou plantado no velho homem, não presta. Porque estou cheio de quê? Me está entendendo? Porque meu trabalho só tem valia quando estou cheio de Cristo. Seja mínimo ou seja máximo. Seja um prato de comida para um mendigo que bate na minha porta, ou seja, certo, um sopão para 40 mendigos. Me faço entender? Então, meu trabalho é determinado por que preenche minha vida. Certo? Esse é um sacerdote, aquele que está pleno, disso estamos falando, cheio de Deus. Lo que façamos vai agradar a Deus. Se a gente descer do ônibus, ou andar pela rua, certo, e ver, sei lá, uma senhorinha, certo, com um bastão, descendo com dificuldade, certo, pela porta do ônibus, e você estender a mão a ajudar ela, se você está pleno de Deus, se você está trabalhando no desenvolvimento da vida de Deus, isso tem valia para Deus. Um simples ato, um sorriso. Aquele velhinho, certo, sei lá, ruim, que lava, certo, a calçada de manhã, e a vezes você passa e ele retira a mangueira, mas te fica olhando com uma cara, não é verdade? Como dizendo, não tem outro lugar para passar, não. Certo, não tem uns velhinhos assim? Que dizem, não pode ir para lá do frente, sou eu que tenho que tirar água, não é? Me está acompanhando? Um bom dia para aquele velhinho, certo, não sei, briguento, não sei, rabugento, essa é a palavra, não é? Um bom dia, Senhor, quando ele te está encarando assim, como dizendo, não tem outro lugar para passar, não, moço. Você acha que eu estou aqui, que estou trabalhando? Não é mais ou menos assim a cara, como você está passeando, eu estou trabalhando. Um bom dia para ele, já agrada a Deus, porque estou pleno dele. Um sorriso, um bom dia, um abraço, porque estou pleno dele. Certo? Cheios de Deus, o que fazemos para ele agrada a Deus. Cheios de outras coisas, façamos o que fazamos.
não agrada a Deus. Me está entendendo? O que fazemos é evidência de que estamos cheios. Perfeito? Quando estamos cheios de outras coisas, certo? Isto se torna notório, queridos. Não temos outro papo. Já lhe disse para você, não é ruim jogar videogame, não é ruim comer juntos, não é ruim ver as lutas do UFC, UFC que chama, não é, filho? O UFC, não é ruim, querido, eu não sou contra isso. Mas quando nos reunimos para falar de Cristo, querido? Quando nos reunimos para falar de Cristo? Nesse cara, eu estava orando, eu olho dessas coisas que o Dario fala, que até uma fala, que a Cris fala, que lá a ação é multiplicadora, eu não tinha entendido, mas esta semana eu tive um entendimento. E eu quero compartilhar com vocês, porque talvez vocês também não o tenham, ou se vocês já o tinham, pode me ajudar a entender melhor. A gente não fala. A gente usa nossos encontros só de maneira social. Me está acompanhando? Só de maneira social. O que é prioridade para Deus precisa ser o nosso ponto de interesse. Certo? Se somos sacerdotes, certo? O preocupante de tudo isto é que podemos fazer muito sem estar pleno de Deus, sem ter consciência da sua vida. Isso é a religiosidade. Fazemos, mas estamos longe de Deus. A função principal de um sacerdote não é trabalhar para Deus, mas é desenvolver a sua vida. Está entendendo? A função principal de um sacerdote é deixar que sua vida traga a sua vida, a vida do homem natural, que através a vida, certo, traga a vida de Cristo, a vida de Deus, que Cristo traga a minha vida, certo? Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. É como termina Pedro esta primeira exposição. Sacerdotes, real sacerdócio, para oferecer sacrifícios espirituais através de Cristo. Se Cristo não está presente na minha vida, não há sacrifício. Me faço entender ou não? E capítulo número 12, que já lo mencionamos: oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. O primeiro sacrifício, a minha vida. Me está entendendo? A função principal de um sacerdote é deixar que a sua vida seja tragada pela vida de Deus, que é Cristo Jesus. Para quê? Com que objetivo? Para ele poder oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Precisamos nos exortar, certo? Um exortar ao outro, que devemos ser plenos em Deus. Por isso estamos aqui. Certo? A palavra profética, ela precisa consolar, edificar e exortar. Por isso estamos aqui. Quando não valorizamos este momento, querido, não queremos ser animados, não queremos ser exortados, não queremos ser edificados. Por isso que estamos aqui, querido. Não estamos aqui para nos conectar com Deus, mas quando estamos juntos, se cumpre a razão da palavra profética. A palavra profética tem que ter como objetivo consolação, edificação e exortação. Para isso estamos aqui. Me está acompanhando? Se encontramos mais prazer em outras coisas do que em Deus, algo está errado. Certo? Aquela ideia que eu falei no começo do meu relatório. Ah, não, é que eu estava não sei lá onde, cara, no Havaí, surfando, e eu estava contemplando a natureza de Deus, então eu estava cultuando. Abre teu olho, rapaz. Porque a gente está assim, gente. Ai, que em qualquer lugar eu cultuo. Sim, é verdadeiro. Sim ou não? Sim, querido. Não posso comer só bife e batata frita. E no prato também há arroz e feijão. Sim ou não? Então há práticas que são arroz e feijão. Ah, um dia ou outro posso comer só bife com batata frita, sim, mas não toda a semana, não todos os dias. Me faço entender? Se encontramos mais deleite em amizades, em passar tempo com pessoas que com Deus, algo acabará se extinguindo em mim. Como estou dizendo, não estou dizendo que você não frequente a casa de seu amigo, que você não vá para a praia, que você não tire um dia de descanso. Não estou dizendo isso, não. Querido, em algum momento vamos a tocar isso. Haviam famílias que faziam parte de Levi, da tribo sacerdotal, que só cortavam madeira, lenha, para manter o fogo aceso do altar. Só para isso. Ele não queimava incenso, ele não entrava na tenda da congregação. Qual era a tarefa desta família? Cortar gravetos, madeira, para manter o fogo do altar aceso. E nós precisamos ter essa consciência. Quando estamos aqui, querido, estamos cortando lenha para manter algo aceso. Me está entendendo? Ah, somos sacerdotes, nos comunicamos com Deus, mas não anula este momento.
Não anula a comunidade de fé. Não anula o sacerdote da casa, a comunidade de fé. Não anula o sacerdócio do Dario, a paternidade do Dario sobre a sua vida. Mas você precisa ser um filho desenvolvido. Ninguém cria filhos, querido, para que amanhã o mundo los engula. Sim ou não? E a única maneira de que nossos filhos não sejam engolidos pelo mundo e por tudo isso é que desenvolvamos a vida de Deus em nós. Mais dias, menos dias, a tua vida será afetada. Então precisamos fazer um check-up. Quando não estamos plenos dele, precisamos analisar quão vivo estamos. Porque para ser sacerdotes, há que morrer. Não há outro caminho. Morrer a nossa vontade, morrer a nosso querer, morrer. Ah, é que eu acho que tem que ser assim. Queridos, quando as pessoas me perguntam, Dario, como tu chegou à dinâmica do ninho das águias? Eu não sei, eu fui caminhando. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não se projeta no tempo, assim, daqui a 10 anos, daqui a assim, não, eu vou caminhando. Porque tudo o que eu achava, fui perdendo no caminho. Para que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida, na vida da minha casa e de aqueles que de alguma maneira entenderam por Deus que precisavam ou era necessário caminhar comigo. Sacerdócio de primeira mão, tem outras coisas aqui, mas sacerdócio de primeira mão é isso. Amém? Vamos orar, porque já tem uma criança chorando, já está avisando, me está avisando, já tio Dario, chega. Amém? Vamos orar, fique um pouquinho de pé para fazer circular o sangue. Amém? Quero lhe incentivar, queridos. Amém? Quero lhe incentivar a que você pesquise, a que você gaste tempo. Está entendendo? Aí está o Tertuliano, certo? Lamentavelmente está em espanhol, certo? Pedi ao Tertuliano, o Tertuliano xerocou 3 apostilas, mais ou menos deste tamanho assim. Sim ou não, filho? 3 apostilas. Onde eu estou estudando acerca de que eu estou ministrando para você. O que significa caminhar nesta nova vida? O que significa ser um reino de sacerdócio? O que significa realmente a palavra salvação? Quais são as sombras e figuras do Antigo Testamento? Porque todo é sombra e figura. Me está entendendo? Lamentavelmente, meu material de pesquisa está em espanhol. Mas quero lhe dizer, há algumas coisas em português. Pesquise sobre o batismo no novo pacto. Pesquise sobre aprender de Cristo e aprender a Cristo. Gaste tempo lá quando está, sei lá, fazendo não sei que coisa em seu celular. Gaste seus créditos pesquisando. Pesquise. Estude. Me está entendendo? Para que Cristo cresça em você. Não para que você se torne um intelectual. Não, ninguém aqui é intelectual. Me está entendendo? Eu estudei teologia, mas nem certificado de teologia eu tenho. Você entendeu? Se alguém pergunta, outro dia me sentaram e perguntaram, e qual é a tua formação? Eu falei, cara, fez 3 anos de teologia. Oi, Lorena, tudo bem? Você acordou, minha filha? Está tudo bem com você? Fiz 3 anos de teologia, certo, num seminário interno lá, na comunidade Maranata. E depois ralei sozinho. Cheguei até aqui. Cara, seria bom você ter alguma coisa que certificasse quem você é. Cara, quem certifica quem sou eu é Cristo, cara. Eu não entendi ainda que é necessário isso, não é? Ter um pós-doutorado e nada contra. Quem quer fazer, faça. Quem entende que é necessário, faça. Então, mas vamos pesquisar. Vamos nos debruçar. Vamos conhecer a Escritura, por último. Me está entendendo? Às vezes eu cito um texto e você diz, meu Deus, nem sabia que isso existia. Então leamos. Chegue em casa e leia o capítulo 19, o capítulo 20, o capítulo 21 do livro de Êxodo, para se inteirar de todo o panorama. Me está entendendo? Não lhe estou pedindo coisas impossíveis. Não lhe estou, aí está, certo? Já diz aqui, eu coloquei uma mesa do lado da minha mesa das refeições. Porque eu me levanto de uma mesa e vou para outra. Certo? E quando me canso, certo? Aí está minha esposa, vou e me deito lá na cama, porque me canso. Certo? E lá na cama eu tenho outro material para ler. Está entendendo? Eu me canso desse que está lá embaixo, mas lá em cima eu tenho outro. E eu continuo lendo. Eu vejo televisão lendo. Entendeu? Porque eu preciso de algo assim como para me despejar a mente. Então tem a televisão lá, acompanhei toda, certo? Todo o circo romano gerado pelo ex-presidente Lula, certo? Lo acompanhei tudo lá na televisão, mas estava lendo. E que Lula se apresenta, e que não sai, e que vamos para lá, que volta para lá. Assisti tudo. Mas porque preciso algo como que me despeje um pouco a mente só.
Mas aí está a Cris, ela briga comigo, porque em cada canto da casa tem um livro, tem uma apostila, tem alguma coisa jogada, certo? Porque sou meio desordenado para isso. Assim, não aprendo em ordem, tudo arrumadinho, assim, não, aprendo meio bagunçado. Está acompanhando? Não, como dizer, como se chama lá? De las apostilas que tem um anel, como já? Não coloco inspirado em minhas apostilas, porque las divido por capítulos. Então uma está no banheiro, outra está lá em cima. Eu não ando com todo o rolo. O pastor Jesus falou: não vá colocar espiral se chama, não, encadernar a sua apostila. Eu falei: não, eu não estudo com vocês, eu estudo diferente. Eu separo tudo, certo? Já a matéria, a vou separando, e uma está aqui, e vou produzindo, e vou encaixando, e vou associando com outra coisa. E quando me canso, certo, das aulas de fundamento, vou ler outra coisa. E quando me canso de ler, vou escutar o apóstolo Gustavo, vou escutar o Jonathan Lara, vou escutar. Esse sou eu. Eu não quero que você seja igual a mim. Você entendeu? Esse sou eu, o Dario. Eu não quero que você seja o Dario, mas um pouquinho, você precisa ser um pouquinho, não do Dario, mas um interesse de você. Não quero que você tenha um livro em cada canto, mas leia a Escritura. Saiba o que diz Êxodo, certo? Para aprender de sacerdócio, Êxodo, Levíticos e Números são os livros menos lidos da Escritura, certo? Leia o livro de Hebreus. Depois de ler Êxodo, Levíticos e Números, vai ler o livro de Hebreus. Aí estão todas as práticas sacerdotais. A nuvem tem uma ideia sacerdotal. Está entendendo? O queimar incenso é uma ideia sacerdotal. Me acompanhe nisto. Então gaste tempo. Não precisa ser para a próxima semana. Comece a ler. Vou ler Éxodo, cada dia um capítulo. Vou ler Números. Dario, é que eu não entendo muito. Não importa. Se não se entende por aqui, se entende pelo Espírito. Sabe o que vai fazer a Escritura? A Escritura vai desencadear um conhecimento que já está em você. E quando você leia, você vai dizer: agora entendo. E não por aqui, está entendendo? Mas por seu Espírito. Porque em seu Espírito está tudo. Cristo é tudo. Mas precisamos de chaves. Quando lemos, ativamos o que já temos. Quando ouvimos, ativamos o que já temos. Às vezes ouvimos pessoas e dizem: caramba, eu sempre pensei assim, mas nunca encontrei outro louco que pensasse igual que eu. Então eu lhe estimulo, queridos. Se você lê mais, veja, certo, que a Escritura, alguma coisa não está certa. Se você passa mais tempo lá no Facebook, certo, WhatsApp, que pesquisando coisas para a edificação daquilo que você carrega, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você está alimentando a pessoas erradas. Está alimentando o velho homem. E nós precisamos alimentar o novo homem, que é Cristo Jesus em nós. Desenvolver a sua vida. Amém? Eu oro nesta manhã. Oramos, Senhor, para que possamos entender que sacerdotes são aqueles plenos da tua vida, que transbordam da tua vida. Senhor, eu olho para cada filho que aqui está e posso ver nele, Senhor, um sacerdote em potencial, Senhor. Não porque hajam capacidades neles, Senhor, senão porque Cristo está neles, Senhor. Senhor, aquele que desenvolve mais e aquele que desenvolve menos tem o mesmo potencial, Senhor. Senhor, aqui ninguém se tornará mais nem se tornará menos. Aqui todos nos tornaremos, Senhor, até chegar à medida de Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos ajuda a entender esta palavra, Senhor, que é uma palavra rema para estes dias. Deus está restaurando o sacerdócio de todos os santos, Senhor, nestes dias. Senhor, e passamos calamidades, Senhor, passamos dificuldades, enfrentamos necessidades, Senhor. Enfrentamos conflitos, Senhor, como eu evidenciei, porque há áreas, Senhor, que precisam ser alcançadas pela vida de Deus, Senhor. Não é o diabo, Senhor, não é os inimigos, não, Senhor, é nossa falta de desenvolvimento na vida de Deus. Então ajude-nos, Senhor. Senhor, que esta palavra sirva de estímulo. Quando falamos que não lemos, Senhor, não é para criticar aquele que não lê, mas é para estimular aquele que não lê. Aquele, Senhor, que não se dedica, não é para criticá-lo, mas é para ver, Senhor, se apertamos, se acionamos um start, para que aquele que não se dedique, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a entender, Senhor, não queremos baratear a graça. Não queremos viver como libertinos, Senhor. Queremos viver como libertos. Não queremos, Senhor, dar ocasião à carne.
Senhor, não queremos viver um evangelho acomodado à nossa realidade, mas queremos nós nos adaptar à realidade do Senhor, Pai. Senhor, nos ajude, Pai. Senhor, confessamos que a religiosidade nos tem feito mal, Senhor, que ainda temos efeitos colaterais da religiosidade, Senhor. A religiosidade funciona, Senhor, como ser exposto à radioatividade, Senhor. Senhor, depois de anos, se fazemos um exame ainda, Senhor, temos vestígios de aquilo que nos alcançou algum dia. Mas sabemos que em Cristo Jesus o único antídoto, Pai, é fazer crescer a vida de Deus em nós, Senhor. Enquanto Cristo cresce, o velho homem diminui, Senhor. O espírito religioso diminui, ele é sufocado e engolido pela vida de Deus. É o que nós queremos, Senhor. É o que nós queremos. Não queremos ser melhores que ninguém, mas queremos chegar onde o Senhor estabeleceu que nós cheguemos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude em nossas particularidades, Senhor. Que o egoísmo deste mundo, Senhor, que a autossuficiência deste mundo, Senhor, não nos trague. Ao contrário, que sejamos tragados, Senhor, pelo corporativismo do Cristo e do corpo de Cristo. Que sejamos, Senhor, tragados pela prioridade do Senhor e não por nossas prioridades, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude não a ser melhores, Senhor, mas nos ajude a ser como o Senhor determinou que seremos. Nos ajude a alcançar a marca na parede, Senhor. Nos ajude a alcançar a estatura de um varão perfeito, para que possamos desfrutar, para que possamos usufruir. Senhor, não queremos andar vagando no deserto pelo resto da nossa vida, Senhor. Queremos entrar na terra prometida para poder usufruir do leite e do mel, Senhor. Senhor, temos entendido estes dias, Senhor, que para cruzar o Jordão temos que alcançar uma estatura. Mas não podemos viver no deserto sempre. Não podemos viver, Senhor, não que seja ruim depender, mas nessa dependência de água, de alimento, de nuvem. Não, nós precisamos passar para outro estágio, Senhor. Então nos ajude a cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. Declaramos e confessamos: Cristo é a nossa terra prometida. Ele é a nossa terra prometida. Ele é a nossa cidade. Senhor, Ele é o nosso refúgio. Nos movemos, Senhor, nesta verdade. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Deus, por este momento, Senhor. Oramos, Senhor, e declaramos esta palavra, que seja vida em nossa vida, porque Tuas palavras são espírito e vida. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não trouxe seu dízimo, sua oferta, sua primícia, se você não esteve presente o domingo passado, por favor, deixe lá, certo? Traga-la aqui, certo? À mesa, dentro do cestinho, certo? Declaramos bênção, certo? É a administração financeira dos bens que o Senhor te tem dado, amém? Que o Senhor multiplique as sementes de tua sementeira, que o Senhor dê pão para a tua vida, não é? Ele possa suprir como Ele tem suprido todas as tuas necessidades, amém? Glória a Deus. Avisando que